Começamos mais um programa hoje nessa sexta-feira, dia 24 de outubro, e eu tô aqui com ela. Ela que é a Débora Zanck, é assim que fala seu nome, Débora. Se eu estiver falando errado, depois me corrija, por favor. Você que é advogada, mestre em Direitos Humanos e Democracia pela Unibrasil, né? Centro Universitário Autônomo do Brasil, com período sanduíche na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. E hoje atua como conselheira da OAB em São José dos Pinhais. E na eleição de 2024, foi candidata a prefeita da Fazenda Rio Grande, né? Acredito eu que naquela eleição foi a mais jovem a disputar uma eleição numa cidade do porte de Fazenda Rio Grande e já começou candidata a prefeita. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa tua história, da tua trajetória, mas iniciar aí para você dar um alô para os ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Obrigada, Lua. Com muita alegria que eu tô aqui. Você é meu amigo de anos atrás, né? A gente tá aí caminhando na política e eu acredito que temos muito a conversar, hein? Muitas novidades, muitas fofocas. Vamos que vamos. Muita coisa boa aí para falar do cenário eleitoral. Mas primeiro, a pergunta inicial que a gente fala para todas as lideranças, em que momento a mosquinha azul da política foi lá e falou, deu uma picadinha e falou, venha para cá, Débora. Em que momento você falou, não, eu quero entrar na política partidária, eleitoral? Foi no movimento estudantil? Aonde que foi que você começou a participar? Então, eu nasci na política, né? Vamos dizer assim, cresci acompanhando as atividades ali do Partido dos Trabalhadores, porque os meus pais sempre fizeram parte. Então, para mim, a política sempre foi uma coisa natural. Certo. Agora, a candidatura, aí já é outro passo, porque eu nunca tinha me candidatado até a eleição do ano passado, municipal. E foi uma novidade muito grande. Por quê? Porque eu tinha uma experiência de ficar nos bastidores, né? Sempre ali na coordenação de campanha, nas ruas. Você faz parte da juventude do PT. Isso, justamente, também, sempre fiz parte do partido desde os 16 anos, né? Você se filiou ao PT aos 16 anos? Isso, por aí. O teu pai foi um dos organizadores, foi presidente do PT da Fazenda Rio Grande, né? Então, meu pai, ele já esteve ali na organização do Partido dos Trabalhadores e eu estava como vice-presidente até ano passado. Certo. E daí você veio nessa toada, veio do movimento estudantil, participava, né? O teu pai também é professor, né? Sim. Professor da rede estadual de ensino. Justamente. Meu pai, ele é professor de história da rede estadual e sempre atuou muito politicamente, ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores ali na Fazenda Rio Grande e é um dos grandes nomes que a gente tem ali e eu falo isso com muita alegria. E daí você entra nesse movimento, se filia ao PT... E abre a discussão do PT na Fazenda Rio Grande de ter uma candidatura própria e uma candidatura... Você tinha quantos anos na última eleição, em 24? Em 24, vamos ver... Eu geralmente esqueço, assim, a minha idade, sabe? Você tem quantos anos? Então, eu sou uma jovem, um pouquinho velha, né? Eu acho que... Olha, eu tinha 31, salvo engano. E o teu vice também era um vice também extremamente jovem. Sim. Que exatamente, era do PV. Isso, o Brian tava no PV, tá no PV, né? E ele encabeçou essa história junto comigo. E ele tem ali antes dos 30. Então, ele é considerado jovem, sim. Eu já tinha passado um pouquinho, né? Mas vamos dizer que você tá certíssimo. No Estatuto do MDB você era jovem. Pois é. O MDB até os 35, viu, já? Você ainda tem tempo de ser jovem dentro do MDB. Pois é, que assim... Interessante isso, Mas né? da onde que surgiu essa tua vontade de colocar o teu nome como pré-candidata a prefeita? Porque a maioria das pessoas se colocam vereadora primeiro. Por que você foi direto ser candidata a prefeita? Olha só que interessante isso, porque eu fui cogitada de última hora. Ali para a candidatura da eleição municipal de Fazenda Grande. Se bem sincera contigo, não estava nos meus planos. Olha só. Não estava. Porque eu sou advogada eleitoral também, né? Então, eu estava me programando naquele ano para mais uma eleição, também atuando como advogada, né? E aí, se possível, no campo político também. Entendi. Né? Porque a gente nunca consegue se afastar. Respeitar os limites, né, de cada área. Mas, como as candidaturas que estavam sendo cogitadas pelo partido tinham sido ali, né, desistido de última hora, o meu nome foi cogitado pelo presidente do PT,
o seu Luiz. E aí ele me indicou e receberam muito bem o meu nome, sabe? E me convenceram, acabaram me convencendo. E eu vi uma oportunidade incrível. Por mais que não estivesse nos meus planos, eu gostei da ideia. Que bacana. Eu senti um clima legal, uma oportunidade muito boa para desperdiçar, sabe? E aí veio aquilo que a gente... Não sei, eu acho que eu fiquei fugindo bastante tempo de ser candidata, porque eu já poderia ter tido outras oportunidades, se eu quisesse, mas eu me encontrei, eu acho que gostei bastante, assim, sabe? Foi uma experiência muito boa. E daí abriu essa discussão dentro do PT, de você ser candidata a prefeita, você coloca teu nome à disposição. E como é que foi chegar assim, falou, olha, agora sou candidata a prefeita, uma advogada candidata a prefeita. Como é que foi a recepção da população da Fazenda Rio Grande na tua candidatura? Então, foi uma novidade muito grande. As pessoas, elas me receberam muito bem e com muita alegria. Assim, elas ficavam animadas em ver uma pessoa jovem, mulher, na política. Você era a única mulher da eleição ou tinha mais uma? Não, eu não era a única, mas eu era a mulher e jovem, a única. Certo. Então, eu tinha outra concorrente, mas ela já era uma figura antiga da política, sabe? Já sim. conhecida e tudo mais. Eu não tinha uma exposição pública muito grande. Certo. Então, eu era uma novidade também por esse motivo. E aí... trouxe comigo, sim, a questão do jovem na política, tanto por conta da minha trajetória histórica, né, dentro de construção do movimento da juventude do PT, que eu tinha acabado aí recém de sair, praticamente, né, e porque por questão de renovação na política, né. Se você for olhar o quadro das eleições de Fazenda Rio Grande, principalmente o último, Falta, sabe? Falta jovens na política. E ali, dentro a candidatura da prefeitura, eu era a candidatura mais jovem. Olha, você veja, né? Eu tava vendo aqui os números. Você competiu com o ex-prefeito, né? Com o atual prefeito, né? Sim. Marcondes, que foi candidato à reeleição, um ex-prefeito, doutor Nassib, Isso. que fez 7.068 votos, e você fez 2.521 votos, né? Então, 4%, 4,31%, e depois vem a Irani Santos, que foi candidata pela União Brasil com 2.207 votos, que também era, acho que ela era da seção de saúde ali da regional, né? Ela tem parentesco com o Chico Santos, né? Justamente. Ela tem parentesco com o Chico Santos. Ela é irmã do Chico? Não me lembro, na verdade, mas é parente. Mas você veja, Tá? se Não você pensar aqui, você participou de uma eleição que você tinha um prefeito na máquina, um ex-prefeito e uma parente de um ex-prefeito, né? Então você estava competindo contra 3 grupos políticos na Exato. cidade da Fazenda Rio Grande, né? E fez 4% numa cidade que... E daí, te perguntando exclusivamente, né? Você é jovem, a gente tá aí na militância, se conhece, mas como é que foi dizer que era candidata do PT no estado do Paraná, em especial na Fazenda Rio Grande? Você sentiu uma aversão? Como é que foi esse negócio? A galera... Tem uma amiga minha que foi eleita pelo PT, que ela falou o seguinte, foi candidata pelo PT, ela falou, tinha gente que vinha e falava pra mim, eu gosto tanto de você, mas você no PT? Como é que foi isso, Débora? Conta um pouco pra gente. Justamente, Lua, infelizmente eu escutei muito isso também, né? As pessoas, elas mais se identificavam em alguns momentos com a minha imagem, certo, do que com o do meu partido. E aí, isso a gente parou para pensar um pouco e se dá pela questão do predomínio da direita, né, aqui no sul do Brasil e tudo mais, conservadorismo também. Então, eu acredito que foi muito interessante poder dialogar com essas pessoas, delas verem de outro modo, tanto eu, né, quanto o meu lado político, partidário também, né? Então, eu acho que eu pude também trazer o PT com uma nova roupagem, que é uma questão também que a gente discute muito, né, de transição geracional e tudo mais, dentro do nosso próprio partido. E aí, nas eleições, eu tive esse desafio de tentar levar a bandeira do PT para mais pessoas, né, conversar com elas sobre a realidade do nosso município, certo, né? E a perspectiva que a gente tinha de projeto político para a cidade. Então, e aí, enfrentando, como você bem disse, todos esses velhos da política ali, da velha política da Fazenda Rio Grande,
que já estavam consolidados. E aí, quando eu venho e consigo ficar acima aí da candidata que carrega com ela o legado de um ex-prefeito da cidade, que é o Chico Santos, foi uma vitória enorme, entende? Foi uma vitória enorme poder, numa candidatura, a primeira candidatura, como mulher jovem de esquerda, alcançar esse número, valeu muito a pena. E você, fazendo uma análise aqui mais política do que você está falando aí, criou-se aí um campo político novo na cidade da Fazenda Rio Grande, né? Talvez não com a proporção que se esperava numa eleição, só que você veja, igual você falou, né? Você não se construiu em pré-campanha dizendo que era candidata, você foi colocada como pré-candidata, né? Se tornou candidata do PT para carregar o nome do PT. Então, foi uma construção, né? E você acha que hoje esse grupo que saiu da eleição municipal seu conseguiu construir esse novo grupo político na cidade da Fazenda Rio Grande? Sim, a gente segue firme e forte, aconteça o que acontecer, a gente está aí e tentando construir políticas, né? E uma construção social que ela ultrapassa os períodos eleitorais. Então, a gente segue, sim, organizado. É claro, sempre enfrentando as adversidades, que são naturais da política. Mas nós temos, sim, um projeto para a cidade que ele não vem de agora. Ele não nasceu só com a minha candidatura. Ele é um processo histórico que está muito ligado, sim, ao Partido dos Trabalhadores. E ele vem como o único projeto de renovação da cidade, que propõe uma cidade melhor para todo mundo, de verdade. Então, eu acredito que isso tende a melhorar. E a gente vai continuar lutando para que isso aconteça. Que bacana, que bacana. E pessoal que está chegando aí no nosso YouTube, siga em todas as redes sociais, @Rádio Paraná Oficial, em todas as redes, Instagram, TikTok, enfim. Estamos aqui conversando com a Débora Zanchi. Eu tenho que aprender a falar bem o seu sobrenome para ficar marcado na mente das pessoas. Mas daí, Débora, você entra nesse processo eleitoral, constrói um programa de governo. E como é que foi participar? Eu não sei se isso eu não cheguei a pesquisar, mas você chegou a participar de algum debate, chegou a apresentar as suas propostas para a cidade? Como é que foi essa experiência, assim? Que essa parte é bacana, né? Sim, é muito gratificante. É nesse momento que fica evidente quem tem um projeto político para a cidade e quem está pensando só nos seus interesses próprios. Então, assim, todos os debates que teve, eu participei, ao contrário de alguns candidatos que nem apareceram, porque não estavam dispostos, de fato, a ter essa questão que é muito democrática, né? De você se dar a oportunidade de expor para a sociedade o que você tem de projeto para a cidade. Então, eu fui, sim, tive questão e o prazer de debater, sabe? De enfrentar, colocar em evidência quais eram as nossas diferenças, para deixar bem claro para o leitor, né? Que é mais do que uma opção de voto, né? É uma opção de futuro. Porque você veja, a Fazenda está com uns problemas estruturais que só pioram, né? Então, a gente está falando desde o trânsito à saúde. E é um caos, praticamente. E aí, se a gente deixar assim, vai para onde? Né? Daqui a pouco a gente está com um trânsito de São Paulo, dentro de uma cidade, assim, que poderia já ter, né, uma perspectiva de desenvolvimento econômico, social, ter investido isso lá no passado. Sim. E agora parece que daqui a pouco é um caminho sem volta. E você veja, Débora, você é minha vizinha, né? Você mora na Fazenda, eu moro no Tatuquara, né? Então, os problemas que nós temos naquele eixo, Fazenda Rio Grande, Tatuquara e Araucária, são gigantescos, né? O governo do estado do Paraná, e aqui eu vou fazer até um desagravo, porque eu participei da audiência, né, da assinatura do início das obras ali para fazer o contorno do contorno, né? Que eles estão chamando de contorno sul, mas é o contorno do contorno para desafogar a Fazenda Rio Grande, sai da Fazenda, passa Tatuquara, Araucária. Só que ali tem dinheiro do governo federal, é PAC, é dinheiro do governo federal. E o governador Ratinho Júnior foi lá e falou, não, porque nós estamos fazendo a obra aqui, estamos dando início a essas obras.
mas tem que reconhecer, tem dinheiro do governo federal, na cidade de Rio Negro, por exemplo, que eu vi um investimento muito grande lá. Enfim, isso também é um trabalho do Partido dos Trabalhadores, né? E agora, contigo, falando sobre a questão de capitalização desses trabalhos. Eu sinto, não sei se você tem essa mesma visão, que ainda o PT do estado do Paraná não consegue capitalizar tudo que está entregando aqui no estado. E o governador Ratinho Júnior, os deputados estão fazendo o famoso festa com o chapéu alheio, né? Dizendo que entregou um monte de coisa e não entregou nada, né? E aí, ó, o exemplo da Fazenda Rio Grande, a dificuldade do trânsito da Fazenda Rio Grande ali, só vai resolver com dinheiro do governo federal. Você não acha que tem que melhorar essa comunicação com a população e falar tudo que o governo federal está investindo naquela região? Sim, com certeza. O Partido dos Trabalhadores aqui no Paraná tem que rever essa posição mesmo e melhorar na comunicação. A gente tem que levar cada vez mais informação das ações do governo Lula no âmbito do Paraná e nos municípios. Então, eu considero que seja essencial isso e para evitar justamente essas apropriações, né? Aí de outras figuras políticas que acham que brota do nada, né? Que eles conseguiram fazer um milagre, mas tem todo um contexto que você muito bem falou. Não dá para você mexer numa BR sem que o governo federal esteja ali. E o governo federal destinou verbas ali. Sim. Por conta do mérito do Lula. E muitas das vezes, nosso campo midiático, né, e político do Paraná não dá abertura para isso. Então, é preciso que o Partido dos Trabalhadores se posicione firmemente nisso e fale a verdade. Eu já vou falar para você fazer um videozinho, já daqui a pouco a gente vai falar sobre as pré-candidaturas do PT, o cenário eleitoral, mas eu participei da ação, né, da entrega como é que fala? Da assinatura do convênio, né? Tava lá o governador Ratinho Júnior, um monte de puxa-saco lá, aquele povo lá que ganha R$4.000 para bater palma para político, mas chegando lá e vi o governo falando, não, porque a gente vai fazer o contorno, vai resolver o problema do Tatuquara, vai reduzir em 40% o número de carros que passam por aqui, e eu olhando lá e o PAC bem grandão lá, coloridinho lá. Falei, poxa, né? Sim. Então eu acho que falta essa, porque na nossa região, né, e eu posso falar nossa, porque nós somos vizinhos ali, Araucária, Tatuquara e Fazenda Rio Grande, precisa de cada vez mais investimento, né? Justamente, porque é uma região que está cada vez mais integrada, né? Então a gente precisa dessa comunicação e quem tem poder para isso é apenas o governo federal. Sim. E aí ele tem que fazer essa parceria, claro, com o governo do estado para viabilizar essa integração, pensando sempre no bem comum, né? No desenvolvimento de toda a região. Então, não dá para você considerar normal uma pessoa passar tantas horas como os fazendenses passam dentro do ônibus, lotado. Sim. Sabe? No engarrafamento da BR. Então, assim, até hoje isso acontece. E aí a gente não para enfrentar direito esses assuntos que, assim, e nós, enquanto candidatura, fomos os únicos a botar esse dedo na ferida lá na Fazenda. Olha só. De enfrentar essa questão, sabe? Porque são assuntos muito delicados, né? Tanto que o nosso prefeito, uma vez, ele chegou a falar que dava para chegar de Fazenda Grande até Curitiba em 30 minutos. E ele foi ridicularizado na época. Né? Porque as pessoas que, de fato, andam de ônibus sabem que, no mínimo, ali, às vezes, chega 2 horas. Tá, imagina. Sabe? Então, é uma discrepância muito grande de muitos governantes que a gente tem ali da realidade do povo fazendense. E aí, no período eleitoral, e quando a gente teve a oportunidade de deixar mais em exposição o nosso projeto, a gente teve o dever de fazer isso. Que é uma coisa que a gente já fazia, né? Todos os dias como oposição. Mas no período eleitoral, a gente sim levou a sério essa obrigação de fazer esse enfrentamento. Não, perfeito. E eu acho que é muito importante marcar essa posição. Eu sou um cara do PDT, você me conheceu, eu já estava dentro do PDT, mas o PT tá numa tarefa e tem conseguido fazer, que é construir uma nova geração política no PT. Ó, a gente pode falar aqui da Ana Júlia, a gente pode falar do Renato, que foram eleitos em 22, mas também há dessa eleição de 24,
novas lideranças que nasceram do PT, que é o seu caso, né? Quando eu digo novas lideranças, que foram pra urna, né? Seu caso, a Miss Preta, o Folador lá no... O Folador teve aqui, que é vereador lá na cidade de Beltrão. E... O teu caso, a Miss Preta, tem mais outros nomes. A companheira lá de Andirá também, que era secretária da mulher do PT, também foi bem votada, né? Sim, a minha amiga Maiara. Maiara. Ela, então, secretária da mulher também do Paraná, do PT Paraná. Ela é secretária da mulher do PT do Paraná? Foi secretária. Então, eu conheci ela em Andirá, lá, uma grande liderança, acho que foi Com a mais certeza, votada. O com problema certeza. com o PT em vários lugares, né? A Pucarana, Sim, até o Anderson Prego, parabenizar meu amigo Anderson Prego, Sim. retomou o mandato dele agora de vereador na cidade de Colombo, né? Verdade, parabéns. O Anderson é um grande ativo do PT. E às vezes a questão de ser jovem não é questão da juventude, mas da prática política, né? Da forma de fazer política, né? Como que você vê essa nova geração que tá vindo aí do PT? E a gente sempre fala dessa disputa geracional, porque o PT é um partido em disputa, né? Então, eu acredito que seja saudável. A gente precisa disso, né? Pensando aí na questão de sobrevivência. E ela está sendo feita, eu acredito, com essas novas lideranças, com debate, sabe? A gente quer debater o futuro do partido junto com as lideranças antigas, né? E tentar refletir aí para que caminho que nós vamos. Eu acredito que só temos a ganhar com os jovens na política. E nessa última eleição, como você bem disse, teve muitas pessoas que aceitaram esse desafio, porque não é fácil. Não. É abdicar de muita coisa, né? Justamente. E enfrentar todas as adversidades que a gente enfrenta aqui no Paraná. Então, valeu super a pena. Valeu super a pena e vem como um respiro aqui dentro do Partido dos Trabalhadores, que é necessário. E agora você que faz parte da direção do PT da Fazenda, mas também participa aí dos espaços de debate do PT, o que o PT está pensando aqui? Eu já sei que nacionalmente é tudo pela reeleição do presidente Lula, mas aqui no Paraná, como é que está o debate do PT aí? Então, eu vou falar então como integrante do Partido dos Trabalhadores, que eu sou desde a juventude. E eu acredito que a gente precisa ter candidaturas próprias que levem justamente essa obrigação que a gente tem de expor o nosso projeto aqui para o Paraná. Legal. Sabe? Porque a gente vem aí de um caminho, né, muito longo aí dessa gestão que a gente, né, é sempre mais no mesmo, e esse discurso a gente já está cansado, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter candidaturas próprias que tenham apoio, né, dentro do próprio partido, mais apoio, mais estrutura, para que a gente consiga, de fato, fazer um enfrentamento aqui no estado do Paraná e disputar, né, o destino aqui do Paraná com um projeto político mais claro. E você acha que tem que ter candidatura a governador, a senador, tem que fazer uma composição? Como é que você vê? Depende, né, Luan? E vamos ver. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem condições, porque a gente tem nomes no nosso quadro político muito bons, excelentes, né? Que conseguem disputar efetivamente. E a tentativa do PT é aumentar a bancada de deputados aqui no Paraná também, né? Subir a bancada de deputados estaduais. Tem o Renato que vai a federal, né? Eu acho que é só o Renato que vai a federal dos estaduais hoje, né? Por enquanto, eu acho que sim. Por enquanto, sim, né? Mas a própria ministra Gleice é candidata à reeleição, o Zeca Dirceu, o Enel, né? Provavelmente seja o nome majoritário do PT. Mas, enfim, o PT tem quadros, né? Então, tem uma condição de disputar no estado do Paraná, né? Sim, olha, eu falo como integrante do PT e eu tenho esperança que seja esse o objetivo dos nossos dirigentes estaduais. De que eles estejam levando a sério, de que é necessário ter um pensamento estratégico no período eleitoral para aumentar a bancada de deputados estaduais, com certeza, né? Não pensar em interesses privados, nada, e sim priorizar a questão aí de ampliar o Partido dos Trabalhadores aqui no quadro político do Paraná, com certeza. Não, perfeito. Eu tenho essa esperança, né, Lu? Não, é perfeito. E agora a gente vai voltar agora um pouco falar sobre a situação da Fazenda. A gente não poderia deixar de falar, né? Infelizmente, aqui a gente não tem que comemorar, né? Infelizmente, o prefeito da Fazenda Rio Grande foi preso, né? Com caso claro, com imagem, etc. e tudo mais. E não a Débora enquanto liderança política que disputou a eleição, mas enquanto cidadã. Como é que você viu essa prisão do prefeito da Fazenda Rio Grande?
Então, Luan, eu vejo com muita tristeza. Por mais que a gente seja adversário político e tudo mais, eu vejo com muita tristeza por conta da própria cidade, né? Suja a nossa imagem, né? Ter uma situação tão grave como foi essa, né? Acusações tão pesadas, né? E a situação de ter a decretação da prisão preventiva de um prefeito em exercício. Então, essa situação nos pegou de surpresa e, com certeza, eu sempre penso no melhor para a cidade como um todo. E isso não nos agrega em nada, muito pelo contrário. Né? Ela nos desanima, ainda mais porque as acusações elas se referem aí a um suposto desvio de dinheiro da área da saúde, que é uma área basilar, né? Que é uma área para salvar vidas. Então, a gente tem aí a acusação de que seria 10 milhões de reais desviados da área da saúde. E aí, o que de outro lado a gente vê? E aí, faz todo sentido ter escutado, e eu escuto isso até hoje, problemas estruturais na saúde, na UPA, né? No hospital que foi inaugurado, porém não funciona, né? Então, tem uma maquiagem ali na administração. Sim, o posto de saúde que não consegue atender o básico. Então, assim, é muito triste isso. E eu, infelizmente, só tenho a lastimar. Infelizmente, né, essa situação, não só da Fazenda Rio Grande, mas tá acontecendo uma investigação por parte da Polícia do Estado do Paraná, né, que está acontecendo em efeito cascata, né? Você veja, criou-se hoje no sistema de saúde do Estado do Paraná, e em especial nessas cidades aqui da região metropolitana, um sistema de corrupção. Isso é muito triste, né? E triste para o Estado do Paraná, triste para a população, porque a gente não está roubando... Os caras que estão roubando de trabalhadores, de gente que está preocupado com saúde pública, com agente comunitário de saúde. Eu acho que você passou pela eleição municipal. É uma categoria que é muito importante, que são os agentes comunitários aí, estão peleando pela aposentadoria especial, né? Então você veja, essa sangria na corrupção tira direito de servidor público, tira direito de uma saúde adequada para mim e para você, né? O que a gente pode fazer é só lamentar e pedir que haja mais investigações, né? Com certeza, com certeza. Tem que se investigar e tem que se apurar todos os fatos, sempre com rigor, como está sendo feito pelo Ministério Público, pela Justiça. Então, eu acredito que no Brasil, a gente precisa normalizar que quem faz coisa errada tem que pagar, né? A gente tem que levar isso a sério. E esses escândalos que vêm com essas investigações e acusações de corrupção, elas são muito graves. Então, eu acredito que deva ser investigado tudo. E, infelizmente... nós temos que conviver, né, com esse cenário aqui no Paraná, e aí na Fazenda Rio Grande está se acontecendo aí esse cenário você veja, muito triste. O cenário da Fazenda Rio Grande é difícil, né? Porque, você veja, o Marcondes já assumiu em cassação do ex-prefeito, certo? Dr. Nassib. E daí já é uma crise, né? Claro, o tema da cassação do Dr. Nassib foi outro. Mas o Marcondes já assume nessa crise. Agora, essa questão da corrupção. Então, pega uma pecha. Você não acha que pega uma imagem preocupante para a Fazenda Rio Grande, que tem que mudar essa imagem da Fazenda? Justamente, é isso. Cada vez fica mais difícil acreditar ali nessas figuras da velha política para quem mora na Fazenda Rio Grande. E isso, para mim, infelizmente, não é surpresa. Mas eu entendo as pessoas que acreditaram nele e agora estão decepcionadas, entende? Então, essa velha política está se desgastando, né? E aí a gente tem esses exemplos que a gente está vendo agora, que está sendo descoberto, né? Então, com certeza, eu só tenho a lastimar mesmo. E não desistir da luta, de que a gente tem que acreditar numa nova política. A política precisa se renovar. E é o jovem que vai fazer isso. É a gente que se considera jovem, que tem esse espírito jovem na política, que tem uma perspectiva diferente de fazer a cidade,
tem que continuar na luta. Porque não é possível, né, deixar nas mãos de quem sempre fez desse jeito. Não, perfeito. E agora, eu acho que e lastimar a situação da Fazenda Rio Grande, né? Parece que o prefeito aí, não sei se foi solto, não sei o que aconteceu. Foi solto já? Isso, parece que ontem foi decretada a liberdade com tornozeleira eletrônica e restrição também no horário noturno. Ah, então a famosa Lili cantou pro prefeito da Fazenda Rio Grande. A Lili cantou pra Fazenda Rio Grande lá. Mas brincadeiras à parte aí, espero que o prefeito Marcondes responda seus processos, né? E se tiver culpa, que pague dentro da legislação aí. A gente também nunca pode dizer que tem que, né, fazer o que os adversários fazem muitas vezes contra a gente. Mas que o prefeito responda pelos seus crimes, né? Justamente. A gente tem o devido processo legal para isso. Isso, né? perfeito. E o meu desejo mesmo é isso, que seja cumprido a lei e que sejam apurados todos os fatos, né? Que a verdade venha à tona. Não, perfeito. E agora voltando a falar sobre a Débora. Agora a Débora, já passamos aqui pela discussão do PT, como liderança, saiu muito bem da urna. O que a Débora pensa eleitoralmente para os próximos anos? É deputada estadual, federal, é prefeita da Fazenda? O que a Débora está pensando aí nos seus botões da Fazenda Rio Grande? Então, Luan, eu acredito que eu quero continuar na política. E aí, vamos ver, eu tô botando fé na candidatura a deputada estadual. Opa, é pré-candidata a deputada estadual. Vamos ver, eu tenho a vontade, né? Vamos ver se vai dar certo, tô torcendo que dê certo. Vamos ver. E você tá construindo aí, eu acho que assim, Débora, e agora vamos falar depois, porque o Luan é amigo dela, tá elogiando, etc e tal. Eu elogio quem tem que ser elogiado e critico quem tem que ser criticado, mas você saiu dessa eleição como a nova liderança política para a Fazenda Rio Grande. Igual a gente conversou aqui, você criou um campo político lá, então é importante que você coloque teu nome à disposição da população da Fazenda, porque a Fazenda tem o que hoje de número de eleitores? Uns 40 mil? Então, números de eleitores ali na Justiça Eleitoral está em torno de 90 mil. 90 mil? Isso. Só que... Nossa, gente! Bastante, né? Só que, infelizmente, nas urnas não foi tudo isso que foi de pessoas que foram votar, Mas deve sabe? dar o quê? Uns 50, 60 mil? É, por aí. Ó, se você pensar, se 50% da população votar, é 30 mil votos. 30 mil votos é deputado estadual. Né? Claro que não é uma conta assim, essas por elas, né? Mas assim, ó, tem municípios no estado do Paraná que tem mais representantes do que eu acho que a Fazenda Rio Grande. Né? Porque, ó, você veja, Beltrão, não sei se tem tudo isso de eleitor. Pois é, eu não me recordo. Mas de fato, a cidade de Fazenda Grande tem um porte muito bom. E ali é uma cidade que está em crescimento cada vez mais, né? E é a cidade que mais cresce, né? Justamente. Por anos, por vários 180% anos. De crescimento, né? Por aí. Eu sei disso, porque ó, a gente tá fazendo dobradinha Tatuquara, Fazenda Rio Grande aqui, né? O Tatuquara, hoje, a região sul de Curitiba, é a região que mais cresce na cidade. E nós crescemos no mesmo patamar da Fazenda Rio Grande. Sim. Porque as pessoas que estão vindo para a Fazenda e vindo para o Tatuquara estão vivendo nessa região. Então você veja, aonde você mora ali na Fazenda, o Campo Santana, já tá tudo emendando. Daqui a pouco a Fazenda emenda com o Tatuquara e a gente vira tudo uma só, né? Justamente. A região metropolitana do sul, essa sul de Curitiba, tá muito forte, né? Verdade, é verdade. E a gente tem crescido bastante. Então, ó, você pensa, eu fiz os números, falando sobre o Tatuquara especificamente, né? São 36 mil votos válidos. Muita coisa. Na última eleição, nos 3 bairros. 36 mil votos válidos. Eu fiz uma comparação. 36 mil votos válidos é a votação da cidade de Telêmaco Borba. Então você pensa, uma cidade do porte de Telêmaco Borba colocou o mesmo tanto de voto na urna que um bairro, 3 bairros da região sul de Curitiba. Então, porque mostra que a nossa região é a região que tem crescido bastante, né? E a gente precisa cada vez mais ajudar a região a crescer, né? Justamente. A gente tem temas muito comuns, como você falou. Então temos que pensar juntos e discutir política juntos. Eu acredito que tem um futuro muito grande, sim.
Nós estamos aí com esse papel, né, Luan? Você também. Não, estamos analisando o cenário, né? Ontem foi quinta-feira? Ontem foi quinta-feira, né? Sim. Ontem o Matheus Henrique da DS me chamou para tomar um café, mandar um abraço pro Matheus e tal. E daí ele falou uma coisa, e eu não escondo as conversas que eu tenho, ele falou o seguinte: nós do PT de Curitiba, não posso falar pela Fazenda, tá? Mas ele que disse pela corrente dele lá dentro do PT, nós temos um debate central, né? Do centro da cidade, daqui do Água Verde, da classe média, né? Digamos assim, de Curitiba. Agora, o Tatuquara, a SIC, o Sítio Cercado, essa zona sul de Curitiba, vota no presidente Lula, mas não reconhece os quadros do PT. Você acha que... Até ele me trouxe esse problema, né? Ele não me convidou diretamente a filiar no PT, né? Mas eu tenho grandes amigos no PT, mandar um abraço pra Lúcia, pro seu Pedro Inácio, pra toda a turma do PT do Tatuquara lá, que sempre fica me enchendo o saco. Filia no PT aqui, Tatuquara, porque o PT... O presidente Lula, ele tem acesso a essa população trabalhadora, as mais pobres, são muito devotos, né? E votam com muita convicção no presidente Lula, mas não votam nos candidatos do PT, né? E como é que resolve essa equação? Então, a gente tem o mesmo cenário ali na Fazenda Rio Grande. Votação expressiva para o Lula, porém, quando a gente vai ver ali nos dados mais municipais para os candidatos ali, não faz essa migração. Então, Entendi. A gente tem muita dificuldade nesse sentido. Eu acredito que, enquanto partido, a gente tem que fazer essa ponte, sabe? E aí, levar a informação das ações do governo Lula para cada vez mais pessoas é um dos papéis que a gente tem que fazer e lidar com essa dificuldade da comunicação em si. Né? Porque o que a gente tem mais de dificuldade enquanto integrante do PT no município é estar em contato com os petistas. Entendi. Descobrir onde estão os petistas. Porque tem muito petista também. Tem muito simpatizante do PT e também do Lula. Sim. Que está ali. Só que ele não encontra essa comunicação. Entende? Então a gente tem dificuldade da internet, de acesso à internet também de algumas pessoas e tudo mais. E por outro lado, também eu vejo a internet como uma das soluções nesse sentido, sabe? Ter esse papel de levar aí que nós existimos ali, enquanto petistas organizados, e aí, por isso que no período eleitoral é muito importante a gente ter candidatura própria, que é o que o PT fez durante as últimas eleições. Sim. Porque você vai dizer, olha, o PT existe, ele está aqui, nós estamos lutando, nós podemos às vezes ser um grupo pequeno, mas nós estamos aqui querendo uma cidade melhor. E aí, nesse sentido, a luta é diária, né? Expor ali o que está sendo feito no governo federal, o que isso reflete dentro do município, para as questões estruturais, como você bem disse, né? Qual que seria a nossa visão para resolver um problema ali de saúde, da área de desenvolvimento. Então, é diário esse desafio. É diário e precisa estar cada vez mais nessas discussões dos problemas da realidade dos munícipes. Eu não tô dentro do PT, mas eu fico dando pitaco na partida dos outros. E eu concordo, viu, com esses petistas que você falou, que você deveria vir pro PT. Mas assim, eu percebo minha avaliação, entendeu? Olhando de fora. O presidente Lula, ele tem uma capacidade única de conversar com o povo. Não há outro petista hoje no Brasil, pode se construir, tudo é um processo, que consiga conversar diretamente com o povo. Não tem. Ó, quem conheceu meu avô, seu Júlio Divino, tinha 2 pessoas que se falasse mal lá em casa, ele expulsava. Certeza. Sim. Roberto Requião e Luiz Inácio Lula da Silva. Você sabe o que é? Juro pra você. Meu avô, ele lá em Ortigueira, da onde eu nasci, ele foi filiado no MDB, né, por força do Requião. Mas o presidente Lula era Deus no céu e o presidente Lula na terra. Então eu convivi dentro de casa com meu falecido avô, né, que me criou, meu pai, com essa concepção lulista, né? Não é a concepção petista, né? Não é um cara que estava lá, o pai ele nunca foi filiado ao PT.
Mas ele tava lá, ele votava, fez questão de votar sempre no presidente Lula. Ele não votou no Ciro, pra você ter uma ideia. Quando o Ciro foi candidato a presidente, o pai votou no Haddad. Entendi. Porque o Lula mandou votar no Haddad. Sim. Então, já no primeiro turno, eu pedindo voto pro Ciro, não deu. 2018. Eu adorei não deu. ele, hein? Adorei. Não deu. Meu pai queria votar no Haddad porque o presidente Lula conversava diretamente. E o presidente Lula tinha um negócio, eu vou lá para vocês levar a discussão dentro do PT, que é o seguinte: ele conseguia explicar para o povo que aquele programa social melhorava a vida deles. Por exemplo, vou dar outro exemplo. PT da Fazenda que se resolva. Agora, você tá presidente do PT da Fazenda? Não tô. Não, fala pro presidente da PT. Ou vai você lá, pega teu carro, vai lá no Contorno Sul e faz um vídeo e diz que tem investimento do governo federal. Porque o presidente Lula tá investindo ali. Com Né? certeza, tá colocando dinheiro ali. É dinheiro da BNDES, é nosso dinheiro, mas é um recurso que tá vindo pelo governo. Até eu falei pro Martim, Martim, o chefe de gabinete da igreja, falei, Martim, porra, tava todos os caras do PSD, tava aquele, um vereador aí que tem as letrinhas coloridas aqui em Curitiba, dizendo que ele que trouxe o recurso e o dinheiro do governo federal. Não, a gente tem que puxar para si essa responsabilidade, né? E eu entendo, a inauguração foi ali no Jacomar, do Tatuquara, no Campo de Santana, né? Daí só tava eu, seu Pedro Inácio, que também é do PT, a Lúcia, presidente da Zonal do PT, ela trabalha, é empregada doméstica, né? Não pôde estar no evento. Só que daí tava nós lá falando, o PAC é do governo federal, né? Então eu acho que tem que resolver essa questão da comunicação. Leve pros companheiros do PT, o Lua tá falando lá que as coisas tá no Tatuquara. Porque eu não sei como é que foi lá na Fazenda Rio Grande, mas no Tatuquara, o presidente Lula ganhou 55-40, perdeu, né? Mas foi 55-45. Ou seja, 45% do bairro votou no Lula. Isso é muita coisa, né? A Gleice teve 7 mil votos na Zona 175. É muito voto. Sim. Né? Então, eu faço essa avaliação quase diária. Daqui a pouco o pessoal do PDT vai falar, olá, o Lula virou petista dentro do partido. Mas diante da conjuntura é o que tem, sabe? E a gente tem que apoiar e eu tenho muita clareza de que, pelo menos dentro do PDT, hoje eu tô dentro do PDT, eu nunca vou dizer nunca, não, porque o PT é uma loucura. O problema do PT, na minha visão, aqui em Curitiba, né? Na Fazenda eu adoraria participar, não só por ser teu amigo, mas porque tenho grandes amigos, companheiros do PT da Fazenda. PT de São José também, um PT bacana. Tem uma senhora, como é que é o nome dela, que foi presidente do PT? Uma bem senhora, professora, a querida. Ela me recebeu na casa dela, a gente teve uma reunião lá de uma frente lá, ela me recebeu na casa dela. Então o PT tem muitos quadros muito carinhosos assim pelo PT, né? Muita gente carinhosa por quadros orgânicos do PT. Agora aqui em Curitiba eu tenho alguma divergência com os companheiros do PT aqui na cidade de Curitiba, mas também nunca digo nunca. Mas enfim, e eu acho, para concluir o meu raciocínio referente a esse ao governo federal, eu acho que tem grandes ações aqui no Paraná que a gente precisa dar visibilidade e dizer que está acontecendo, né? Porque senão o povo vai falar, e aí, o presidente Lula é candidato à reeleição, mas o que fez por mim, né? Justamente. Está diretamente relacionado à necessidade que a gente tem de repensar enquanto partido no nível estadual a estratégia que a gente quer. Sim. De tanto eleitoral quanto de atuação do partido. E isso vai ajudar muito em 26, viu? Com certeza, 26 vai e ser 28. vai ser decisivo, como você bem disse. Sim. A gente não pode começar ano que vem, tem que ser agora. E a gente passou por esse debate internamente nas últimas eleições do PT, né? Tanto que foi um dos temas muito batidos ali, né? Na disputa. Mas a presidência do PT como é que foi Paraná. esse negócio do PED? Porque eu não entendi muito bem. Como é que funciona esse negócio do PED aí? Então, o PT é o único partido que tem aí democracia como um dos seus pilares para eleger os integrantes ali da direção partidária. Então, a gente passa por eleições diretas, basicamente, sabe? Eu voto diretamente mesmo. Isso, é um voto secreto, em teoria, né? Isso. É o que pressupõe. Não, mas assim, mas eu faço uma chapa ou eu voto na pessoa? Sim, você faz uma chapa
para a composição da direção. E aí também tem os candidatos à presidência, né? Tanto municipal quanto estadual e a nível nacional também. Ah, entendi. Então, Daí eu vou votando. Vai. Só isso. que no mesmo dia que eu voto pro município, pro estado e pro Brasil. Isso. No primeiro turno foi isso. Uhum. Daí no segundo turno também. Segundo turno aconteceu ali em nível do PT Paraná. Certo. E também em alguns municípios. Ah, sim. Entendi. Nossa, então eu olhei para 2 anos ou para 4? Para 4. 4 anos. E daí você apresenta uma proposta política e essa proposta Sim. política que vai nortear o trabalho do PT. Justamente. Tem que ter essa questão de debate, né? Ah, legal. Dessa visão é como se fosse uma eleição. Entende? Não é cacife que... Em teoria, não é cacife que indica, entende? A gente tem que passar por esse processo democrático ali internamente. Não, e você veja que bacana, eu vi o Matheus correndo, né? O Matheus é da DS, né? De uma das correntes do PT. Mas o Matheus correu o Paraná, foi conversar com as pessoas. E isso é muito bacana, porque dá uma vida partidária, né? Dá um sentimento de, olha, estamos aqui, estamos lutando pelo PT, né? Hoje eu moro em Tatuquara, que é uma das regiões mais progressistas e lulistas da regional, e eu sou de Ortigueira, né? E Ortigueira, o presidente Lula fez 70-30, né? O presidente Lula deu um piala no Bolsonaro lá. Não só porque o Ortigueira, o presidente Lula foi... A maior tristeza da minha vida foi o presidente Lula ir lá inaugurar o assentamento de Ortigueira, mulher de Deus. Olha, eu fiquei muito triste. Ele inaugurou o assentamento de Ortigueira, porque eu não fui. Fiquei muito triste com o assentamento de Ortigueira que o presidente Lula foi inaugurar lá. Hein? Foi, juro pra você, foi o momento mais triste da minha vida. Da onde eu nasci, aonde o presidente Lula inaugurou o assentamento, dá 10 quilômetros, bem certinho. Meu Deus, você tem um coração aí petista, hein? Tem um coração muito antigo aí de amigos do PT do Paraná. Diga, Alexandre. Mas Agora você se entregou, hein, Luan? Não, você tinha que vir no PT. Não, eu tenho uma... Mas só se for passear no PT da Fazenda Rio Grande. O PT de Curitiba não... Tá convidadíssimo. Porque... Mas, enfim, daí dessa minha trajetória junto com o PT e tal, e aquela grande máxima, né? Eu acho que os partidos políticos, eles têm uma tendência a diminuir, né? Sim. E daí você vai se aliar com quem? Né? É igual eu sempre brinco. Nós vamos subir no palanque de quem aqui no Paraná? Né? Vai subir no palanque do Rafael Greca, o ex-prefeito de Curitiba, que não tem nada a ver com o nosso projeto? Vai subir no palanque do Cury? Não, tem que apresentar uma alternativa. Vai perder a eleição? Não sei. Quem diria que a Cristina Grêmio ia ganhar a eleição, ir pro segundo turno? Entende? Sabe, eu acho que tem que ter são variáveis, né? São várias variáveis que precisam ser discutidas aí para colocar alternativa. Com né? certeza, a gente tem que se posicionar com uma candidatura própria, sim. Justamente, não é pensando em ganhar ou perder nessa questão simples. É questão de ter um projeto do partido, de levar esse projeto durante as eleições com candidaturas próprias. E tem que ser levado a sério isso dentro do PT, sabe? Porque a gente não pode ficar só nessa né? Senão a gente vai estar aí restrito a esses figurões da política aí que não nos representam em nada. Porque o nosso campo político, ele é oposição a tudo isso. Né? Então, não dá para ficar aceitando acordinhos que não nos favorecem e que também não reconhecem a importância que a gente tem enquanto voz política, sabe? A gente fica em cada situação que é vergonhoso, para não dizer outra coisa. Entende? Então, não dá para aceitar tão pouco. Não, perfeito. E, pessoal, quero mandar, pessoal que está acompanhando no YouTube aí, agradecer o meu amigo Arthur aqui, que me mandou uma mensagem aqui, mandando que está acompanhando lá, ó, aí, ó, tá se mostrando... Ei, Arthur, o Arthur é do PDT, ele falou, tá se mostrando teu coração petista. O meu coração é vermelho, aquela música da Fafá, né? Que no vermelho, que daqui a pouco eu tô cantando essa música aí, mas quem sabe, eu acho que a tendência... E eu acho que tem uma coisa que tá acontecendo, que é a possibilidade de discussão de um novo PT, né? De uma nova geração do PT aí,
que tá vindo, né? Tá vindo uma nova geração do PT, o presidente Lula tá com 80 anos, vai disputar uma quarta eleição, né? E tem muita trabalho de base pela frente, né? Pro PT se manter politicamente no estado do Paraná e no Brasil, né? Mas, Débora, a conversa tá muito bacana, tá muito legal, mas daqui a pouco eu também tenho um compromisso. Tá acontecendo agora a Conferência de Cultura em Curitiba, né? E eu estou como candidata conselheira de cultura, então eu tenho que ir lá na abertura da Conferência de Cultura. Parabéns, Luan. Opa, obrigado. Daqui a pouco tô torcendo por você. Daqui a pouco eu entro na cultura do PT lá. Tem uma galera que tá na cultura do PT lá. A gente precisa, viu? Tem que movimentar. Como é que é? Não tem um movimento PT? Não tem também um movimento? Porque tem uma corrente, né? Sim. Você é de qual corrente? CNP. Você é da corrente do Lula, né? Sim. Historicamente eu sou da CNP. Que é 70% do PT, né? Bastante, não me recordo agora direitinho, mas é bastante. Então, daí é mais fácil trabalhar, né? Se eu fosse também, eu também seria da CNB. O André Vargas que fica me mandando mensagem para filiar na corrente do PT. Mas enfim, eu quero deixar aqui, Débora, nesse encerramento aí, o microfone da Rádio Paraná Oficial, uma conversa muito bacana sobre a tua história, a tua trajetória, alguns indicativos aí para você falar da Fazenda Rio Grande, lá da nossa região sul de Curitiba, e principalmente, Débora, deixar um recado para essa juventude paranaense, do projeto de chamar essa juventude a participar, né? Que a gente tem muita dificuldade de colocar o jovem na política, mas eu tenho certeza depois que ele entra é muito difícil sair, né? Então a gente deixar esse microfone aberto para você deixar esse recado para a juventude paranaense. Obrigada, Luan. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, te parabenizar enquanto jovem na política. Você tem uma atuação muito grande, combativa, né, corajoso, que é justamente isso. Eu acredito que o jovem na política, ele representa isso, a coragem, a renovação. E quando a gente pensa que tem um crescimento muito grande do discurso da política, né? Sim. Nesses últimos anos que a gente enfrentou esse fenômeno. E quando a gente consegue debater com o jovem e entender, né, levar essa perspectiva para ele de que a política é uma coisa que está muito próxima dele e que é natural, né? De que toca temas assim do futuro dele, da realidade dele. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está crescendo enquanto sociedade, né? E avançando ali para que a gente possa pensar em alternativas, sabe? Em construção coletiva de um mundo melhor, de uma cidade melhor, por meio dessa conscientização que daí vem, principalmente pela educação, né? E também pela nossa atuação política. Eu acho que o jovem pode puxar o jovem na política também, sabe? É um dos nossos deveres. Perfeito. Né? Para começar a conversa aí, a gente tem que fazer esse diálogo com o jovem, claro, com toda a sociedade também, mas também principalmente com o jovem, nesse sentido de dizer que a política está mais perto dele do que ele imagina. O fundamental é isso, a gente trazer a política para o dia a dia da vida das pessoas, né? Seja a juventude, enfim, a população de modo geral, né? Que a gente coloque de portas abertas, né? Escancarada de como é que funciona o processo eleitoral. Mas, Débora, quero mais uma vez agradecer você de colocar aqui à disposição, de ter vindo conversar com a gente aqui, saiu lá da Fazenda Rio Grande, né? Saiu da... Como é que é? Você estava na Fazenda ou estava em São José hoje? Hoje eu vim de Fazenda, fiz essa viagem. Quanto tempo que deu? Deu 1h30. Você veio, 1h30 é tempo, né? Depende, assim, se você tiver sorte, você vem antes. No trânsito tá melhor. No trânsito de Curitiba. No trânsito da Fazenda não tem como, né? Mas eu tô tentando chamar o meu companheiro sonoplasta, diretor da rádio, Alexandre Domingues. Por gentileza, eu tenho conferência de juventude lá. Conferência de juventude, eu tô com conferência de juventude na cabeça. Eu acho que ele não está me ouvindo, Alexandre.
Eu preciso que você... Eu tenho que fazer... O meu maior defeito aqui nessa rádio é ainda não ter feito a mesa, para fazer o encerramento da mesa. E o Alexandre sumiu agora, desapareceu. Débora, continua falando um pouquinho aí. Claro! Ô, Débora, a gente vai ter que falar mais um pouquinho, que o Alexandre deu uma sumidinha. Ó, o Alexandre está sumido. Quer dizer que não foi o PT que raptou. A gente começou a falar do PT aqui, o pessoal foi embora. Olha só. O pessoal acabou indo embora. Mas eu vou dar uma saidinha rapidinho e bater ali na porta pro Alexandre vir aqui. Mas eu queria te perguntar uma coisa que foi bacana que você falou. Você disputou a eleição só você e mais uma mulher, né? Que foi a moça lá, como é que é? Irani, né? Irani. Irani. De mulheres foram só nós duas, né? Como é que foi esse desafio de ser uma mulher jovem daí na disputa eleitoral? Porque você, uma mulher jovem, recém-formada, advogada, como é que foi esse desafio? Não olhavam para você e falavam, como é que essa mulher vai ser prefeita? Acho que teve alguns olhares nesse sentido mesmo, de que, por um lado, eu poderia ser um pouco jovem para esse cargo, mas o que eu tentei ter como objetivo? É dizer que eu tinha conteúdo, que eu conhecia a cidade o suficiente para estar à frente de um cargo tão importante que é prefeita de Fazenda Rio Grande, e que eu estava disposta ao diálogo, à construção coletiva, sabe? Foi muito interessante nesse sentido de quebrar esses preconceitos que a gente pode ter, né? Do jovem da política, de que ele não estaria preparado para ocupar cargos públicos, né, políticos e tudo mais. Então, eu acredito que a gente conseguiu muitos ganhos nesse sentido, sabe? De estar cutucando também um debate, né? Porque a gente quer debater, a gente quer conteúdo. E aí não se encontra muitas das vezes nos outros candidatos, infelizmente. Quando você para pensar em alguns, né? Alguns temas, ele muitas das vezes não tinha muito a se contrapor ali por parte deles. Mas, assim, enquanto nós, jovens, querendo a renovação ali da política na Fazenda, a gente teve esse dever de debater. Não, perfeito. E você participando dessa construção política que você me disse ali da Fazenda Rio Grande, né? E, enfim, colocou o seu nome à disposição. Na época da eleição, teve algum bolsonarista que falou, eu vou votar em você? Mesmo sendo PT? Sim. Olha que interessante. Sim. Teve? Justamente. Eu consegui furar essa bolha. Eu fiquei muito feliz. Olha só. Com certeza. E qual que é a recepção? Por conta dos projetos que eu apresentei. Ele repensou o voto dele e aí optou em votar no PT, no 13. Muitos disseram que foi chorando, mas votou. Então, foi muito interessante, sim. E você sentiu essa adesão da própria pessoa falando, eu vou votar em você, mesmo você sendo do PT. Sim, falaram com todas as letras. Que Algumas bacana. pessoas, sim, e eu vi isso como uma coisa boa, sabe? Uma coisa de vitória mesmo. Não, já é uma vitória política. Eu só vou sair só um minutinho que eu tô ligando pro Alexandre. O Alexandre não está me ouvindo. Alexandre, muito obrigado. Faz hora que eu estou te ligando. Estou te ligando. Liguei pro Papa, liguei pro Jadson, liguei pro João, liguei pra todo mundo. E você não me atendeu. Eu tenho conferência de cultura. Luan Azevedo, eu sou um homem da cultura. Luan Azevedo, lá eu fico muito feliz de você ter me chamado. É que eu fui falando para você indo, porque o próximo programa está atrasado. Ai. O rapaz não chegou ainda. O Michel do Instituto. O Homem dos Olhos. O Homem dos Olhos. Também petista, lulista. Opa! Lulista, eu quero conhecê-lo, hein? E ele não chegou ainda. Eu vou deixar o Luan falando, porque os dois falam mais que o Homem da Copa. O Luan e sua convidada.
Então vai ter assunto até para amanhã de manhã. Até dá para emendar no programa do Adalmo às 8 horas da manhã. Opa! Então, se você... E o Adalmo também é petista, então... o Adalmo é certeza. Então dá pra ir, né? Daqui a pouco, quem me mandou mensagem aqui agora, uma matéria que foi a Laís Leão. Grande. Tá lá em Foz. Podemos chamar a Laís também Tá, para participar ao vivo por telefone. Podemos chamar também a Camila. E daí vamos até às 8 horas da manhã, emendando o programa da Adalmo. O problema é o seguinte, tá tendo a conferência de cultura aqui em Curitiba e esse que vos fala... Certo. Luan Azevedo. A voz de veludo do rádio. É candidato a conselheiro de cultura. Eu pensei que você ia falar que você era candidato a deputado estadual. Não sou candidato, não. Você não é candidato? Não sou candidato a nada. E sua convidada é candidata? Ela é pré-candidata. Ela é pré-candidata. A deputada estadual pelo PT. Parabéns. Só que o PT é uma confusão. Por quê? Porque o PT tem que escolher. Não é assim, você não chega lá e fala que eu sou candidato. Tem que o PT Isso, escolher. é verdade, é verdade. Você não sabia disso? Não, o PT não. Não é Quando assim. eu era presidente do PFL, quando eu era presidente do PFL, era o que mais tinha chance. No PT. No PFL. No PFL. Você sabe que aqui veio o cara que foi vice-candidato do Vagnoni. Esqueci o nome dele. Manzur, né? Não é Manzur. É Marco. Não lembro mais, faz tempo. Daí ele veio aqui, não faz tempo não, mano. Não vem de história. Só vou achar o nome dele aqui, já rapidamente aqui, vou achar o nome dele. Você vai aguardar mais um pouquinho aí, Luan. Porque... Eu vou ligar pro presidente do Instituto de Turismo que trocou, que o outro tava preso. Não, esse não tava preso. Quem estava preso... Você viu a história ontem do Isaac Almeida? Alexandre, você para de inventar o evento. Eu tenho compromisso, Alexandre. Você não viu? O Alexandre se deixar. O Alexandre se deixar, você que não está ouvindo na rádio. O nome dele é José Maurino. Nossa, esse é antigo, José hein? Maurino. na eleição que José ele quase... Maurino. eu conheço ele. Em 2000, quase ganhou, né? Eles foram para o segundo turno. Sim. E nós já tínhamos... Eu estava na coordenação da campanha do Cássio. E nós já tínhamos dado como derrotados naquela eleição. E daí nós conseguimos, no finalzinho, reverter a situação e saímos vitoriosos. Olha, você veja, a gente tava falando do PT aqui, o PT quase ganhou a capital, Ponta Grossa... Duas vezes, 2000 e 2004. Ponta Grossa, PT governou com Péricles, sim. Maringá, Londrina, sim. Cascavel, quase o professor Lemos ganhou. E vem aí, né? O ano que vem, eu acredito, né? Você viu hoje que o Ciro Nogueira, ele acabou elogiando um projeto do Lula. E daí a direita já veio para cima dele falando que ele agora é de esquerda, que o bom filho a casa torna. Eu nem sabia que o Ciro Nogueira já passou pela esquerda. Já passou pela esquerda, pela direita, pelo centro. Já passou por até pela cadeia. Nossa. Mas pela frente da cadeia, não disse. Quando a pessoa chega para mim e pergunta assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim, você já foi preso? Eu fui repórter policial. Isso aí. Cara. Já foi preso. Não. Luan, então tá bom, eu vou te liberar, tá? Me libera. O Michel do Instituto não chega. Não chega. É o segundo dia do programa dele. Ele já tá... Ele está atrasado. 15 minutos atrasado. Mas eu ficaria com o maior prazer. O problema é que estão me esperando lá. O povo está me esperando ali. O povo está te esperando. A gente entende. Então, a gente eu entende. diria o seguinte... Minha gente... esqueci! Deixa eu falar. Hoje é aniversário do Requião Filho. Hoje é aniversário do Requião. Parabéns pra ele, 46 anos. Vamos mandar um parabéns aqui ao vivo pro Requião. Parabéns, Requião Filho. O Requião Filho tá fazendo 46 anos hoje. Ex-petista. Pois é. Você já ligou pra ele? Não, eu mandei mensagem. Maurício Requião. Maurício. Eu achei que você sabia que hoje o Maurício está fazendo 46 anos. Todo dia alguém faz aniversário. Aí... Ontem foi aniversário de 2. Hoje é aniversário do Lorenz. Isso. Já mandei meus parabéns. Escorpiana também. E eu tô cansado de ter que achar as fotos com eles na galeria. Sim. E ter que postar parabéns para fulano de tal, parabéns, eu já cansei. Mas mande um parabéns pro Maurício, que ele está de aniversário hoje. Então eu vou mandar o parabéns para ele, vou falar que você, ao vivo, o parabenizou. Lembrei do aniversário dele. Maurício, estamos aqui ao vivo com o Luan Azevedo aqui no programa Fala Turma, desejando a você, ele lembrou aqui ao vivo,
e falou aqui, fez uma grande homenagem a você, desejando aí um feliz aniversário. Feliz aniversário, meu deputado. Tudo de bom e que nesse novo ciclo da sua vida seja escrito um novo capítulo com muitas vitórias e sucessos para toda a sua vida. Um grande abraço. Meu governador. Encerro por aqui. E ele ouviu, Senão eu vou embora. ele ouviu que você chamou ele de meu governador. É brincadeira. Então tá bom. Alexandre, eu tenho que ir, porque senão o Brasil não será cultura. Estão me cobrando lá. O povo me quer. Débora, obrigado mais Obrigada, uma vez. Luan. Até semana que vem, se Deus quiser. E assim ele há de querer. Não há de querer, Luan? Enrola, Luan. Enrola, Luan.